Alô, galera, mulheres! Como é que vocês estão? Maravilhosas! Ju aqui de novo para a gente dar sequência aqui na trilha de visualização de dados. E hoje o tema é mistério. Cadê o... Alguém bota aí um barulhinho de tambor. Eu falando, alguém bota aí como se tivesse um editor, gente. Mas vocês não sabem, eu sou minha própria editora, tá bom? Palmas para ela, palmas para ela. É... Hoje a gente vai falar sobre o mockup, tá? Vocês já devem ter visto aí no título, né? Mas nós vamos ter uma aula bem prática aqui, bem mão na massa, sobre como fazer um mockup para o seu dashboard, tá? Então, assim, já vou compartilhar a tela aqui com vocês para começarmos a falar sobre este assunto. Gente, eu já falei o que é um mockup em algumas aulas ali atrás, mas relembrando para vocês, o que é um mockup? Isso aqui é um mockup, gente. O mockup, ele é basicamente o corpo do dashboard. É um rascunho do que você vai criar. Então, por que a gente costuma fazer ali o mockup antes de começar o desenvolvimento? Porque fazendo esse rascunho, você já tem um guia do que fazer quando você chegar lá no software de BI. Então, seja lá o Tableau, o Power BI, o Looker, o Zorro, o software que você for usar, você já vai saber ali quais gráficos você vai criar, quais visões você vai criar. O mockup, gente, antes da gente começar o desenvolvimento na ferramenta, a gente valida ele com a área. Então, assim, a gente já tem uma versão, um rascunho, que já foi ali, já deu um ok, né? A área já falou, olha, é exatamente isso que eu quero fazer. Então, isso vai evitar muito ali desperdício de tempo, vai otimizar muito também o desenvolvimento ali do dashboard. Então, é muito interessante a gente realmente fazer um mockup antes do desenvolvimento. Então, esse exemplo aqui é o exemplo que eu vou mostrar para vocês hoje como criar. Eu vou disponibilizar na descrição o link para vocês acessarem esse modelo, tá bom, gente? Então, vai estar aqui na descrição, é só vocês clicarem nele. Vai abrir ali a parte de comunidade do Figma. Eu publiquei esse modelo dentro de uma comunidade do Figma. O que é a comunidade do Figma? É um local onde vários designers ou até desenvolvedores web disponibilizam ali seus protótipos, seus modelos, para que outras pessoas possam utilizar. Então, vocês podem encontrar, inclusive, outros mockups de dashboard lá, se vocês pesquisarem por esses termos, tá? Geralmente em inglês, porque tem muito mais conteúdo em inglês do que em português lá, tá bom, gente? Então, é isso, assim, para a gente começar. Só informando para vocês onde vocês conseguem ter acesso a esse arquivo que eu estou mostrando para vocês. E eu queria aproveitar, logo aqui em cima do modelo, tem alguns links úteis, tá bom, gente? Então, é bom, assim, dar uma olhada nesses links úteis. Eu vou explicar cada um deles para vocês. O primeiro link aqui é um mini curso de design de dashboard com Figma. Aí vocês vão perguntar por que a Ju colocou na trilha um link para um curso. Gente, esse mini curso aqui é da Sayuri Valente. Ela faz parte também da comunidade de Mulheres em Dados e pedir para ela, inclusive, para compartilhar aqui o curso dela e os modelos de mockup dela, porque ela é muito expert nisso. Ela realmente assim tem muito mais expertise nessa parte de design do que eu. E aí, se você quiser realmente entender mais a fundo como funciona o Figma, é muito importante que você assista a esse mini curso. É um mini curso, então ele não é muito extenso, mas ela vai te explicar cada componente aqui do Figma, como é que o Figma funciona, um pouco ali sobre componentes. Então, gente, a ideia aqui, eu vou ensinar muito básico para vocês. Eu vou ensinar vocês como replicar exatamente aquele mockup, mas eu não vou entrar muito em detalhes técnicos, tá? Até porque eu não sou uma pessoa que tem um conhecimento muito aprofundado na parte de design e UX, tá bom? Eu tenho bastante conhecimento, mas assim, não me considero expert nesse tema. Então, o que eu vou passar aqui para vocês é relativamente básico. Como replicar aquele modelo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, se quiserem se aprofundar, tá o link aqui. É só pegar aqui dentro desse modelo, tá bom? É só clicar aqui. E aí vai abrir para vocês.
Vocês podem perceber que eu coloquei aqui também a paleta de cores. Eu peguei tons de roxo, que são aqui as cores do Mulheres em Dados, né? A gente tem uma paleta roxa, então eu decidi seguir o roxinho aqui para o design do dashboard. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que existem ali muitas paletas, né, disponíveis. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu já dei uma dica aqui antes de um site que ele é muito bom para essa parte de paletas. É o Colors, tá? Eu já mostrei esse site na aula de boas práticas em visualização de dados. Então, essa paleta eu peguei aqui e eu coloquei também a sugestão de uma paleta azul, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Se vocês quiserem explorar outras paletas, eu vou mostrar de novo para vocês o caminho. É aqui nesse botãozinho de hambúrguer, vem aqui em Export, e ele vai te mostrar várias opções. Vou sugerir para vocês que vocês usem paletas com pelo menos ali 8 variações, tá? Como é o caso dessa aqui, azul, que a gente está vendo agora. Então, vocês vão ver que tem essas mais extensas, geralmente são 8 tons, e tem as mais curtinhas, que geralmente são 5 tons. Então, tentem escolher ali. Essa aqui também tá bem legal, ó, com tons de verde, verde militar ali. Então, vale a pena, gente, também dar uma olhada em outras opções também, se vocês quiserem variar um pouquinho mais. Além disso, além dessa dica aqui da paleta, eu coloquei aqui também outras inspirações de mockup, que são da Sayuri Valente, né? A mesma pessoa que eu falei aqui, que é responsável pelo curso de Figma, que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, gente, são esses dois modelos aqui. Tem esse modelo aqui, que é também um template claro, né? A gente fala o template light, layout light. Nesse caso aqui, o mockup está sem os componentes gráficos, tá? Muitas vezes a gente faz o mockup dessa forma, sem usar os gráficos aqui. E aí, depois, na própria ferramenta de BI, a gente já vai e segue com o desenvolvimento dos gráficos. Mas também tem uma outra opção, que também coloquei aqui como link, tá? Desse modelo aqui, que inclusive foi inspiração aqui para o que eu fiz. Vocês vão ver que está bem parecido. E eu pedi para a Sai para poder aqui utilizar esse modelo como inspiração. E vocês podem perceber que ele já é um modelo escuro, né? Como se fosse dark mode, assim. E aí tem bastante referência gráfica aqui também já, né? Então, isso é legal que você consegue, quando você tem a parte gráfica, visualizar muito bem como ficaria ali no final a sua entrega. Então, isso é uma parte muito bacana. Então, o modelo aqui que eu fiz, ele realmente é inspirado nesse último que eu mostrei para vocês da Sayuri, só que no modelo de cor clara, né? Com fundo aqui mais claro. Além do modelo ser mais claro, eu aproveitei para colocar os componentes aqui também separados, para que vocês possam utilizar esse modelo para uma infinidade ali de futuros desenvolvimentos que vocês forem fazer. Então, a gente tem algumas variações que não estão aqui no mockup. A gente tem o gráfico de barra vertical, que não tem aqui, o gráfico de barra com linha também, que a gente usa bastante também, o gráfico de funil e o gráfico de rosca, que eu acabei utilizando aqui, um gráfico de pizza. Então, a gente tem essas opções aqui para colocar no nosso mockup. Porque, gente, o mockup mesmo, que a gente vai construir aqui hoje juntas, é esse fundo, né? Eu brinco assim que um mockup nada mais é do que um conjunto de retângulos. Então, o fundo é um grande retângulo, esse menu lateral é um grande retângulo, e aqui as partes internas, né, onde a gente coloca ali os gráficos, também são grandes retângulos, porém com bordas arredondadas. Então, gente, é bem simples mesmo o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Vamos começar, então. A gente vai reconstruir exatamente essa tela aqui desse mockup juntas. Então, gente, para começar aqui, nós vamos criar esse fundo aqui, né? O que seria o
o local onde a gente vai trabalhar o nosso mockup, que é esse retangulão que eu estava brincando com vocês. Vou explicar para vocês, de uma forma bem simplificada, o que é um frame, tá bom? Então, assim, se vocês vierem aqui na parte de Region Tools, seriam ferramentas de região, vocês vão encontrar aqui o frame. Então, a gente vai escolher o frame. O frame, gente, é como se fosse uma área de trabalho, o local onde a gente vai trabalhar o nosso fundo do dashboard. E aí, cliquei aqui em frame e vou clicar aqui no fundo e com o botão esquerdo, né, do mouse, e eu vou arrastar. Não importa o tamanho que vocês vão colocar aqui, tá bom, gente? Coloquei aqui um tamanho aleatório, ficou aqui, ó, 998 por 691. Mas eu vou deixar do mesmo tamanho que esse dashboard aqui, que esse mockup. Então, a gente tem aqui, ó, 1280, que seria a largura, por 720 a altura. Aqui tá W e H, porque realmente, assim, o Figma, ele tá todo em inglês. Então, gente, eu vou botar nesse modelinho aqui, 1280, 720. Vocês podem ver que tá meio difícil, assim, de visualizar o frame, porque ele tá com o fundo aqui da mesma cor do fundo aqui do Figma, do meu Figma, que é branco. Mas isso a gente vai ajustar quando a gente alterar a cor aqui do fundo, tá bom? Então, beleza, a gente já criou aqui o frame. O frame, gente, vocês clicando nele, vocês conseguem arrastar ele para onde vocês quiserem. Eu vou deixar ele aqui bem alinhadinho com o que a gente já tem, para facilitar aqui na parte ali da gente imitar um com o outro, né? A gente acaba conseguindo fazer aqui um depara bem legal dessa forma. Então, beleza, eu criei um frame, deixei aqui no mesmo tamanho, e agora eu vou deixar aqui com a mesma cor de fundo desse aqui do lado. Gente, se vocês quiserem fazer um mockup diferente, com cores diferentes, com um dark mode, fiquem à vontade, mas aqui eu vou mostrar para vocês como fazer cada passo para ficar exatamente igual a esse da esquerda. Então, gente, eu peguei ali a cor, né? Eu peguei aqui do fundo, ó, e eu dei um Ctrl C aqui, basicão, e colei aqui, ó, na parte de fio. Fio significa preenchimento. Então, preenchi aqui, ficou com a mesma cor. Agora a gente já consegue ver que isso aqui não é o fundo, né? Já não está a mesma cor do fundo ali, como estava antes. Então, a gente tem aqui o nosso frame já com o fundinho pintado. Ele está aqui nomeado como Frame 1. Vocês podem renomear da forma que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui, ó, Background Underline Dashboard. Mas fiquem à vontade para nomear do jeito que vocês quiserem. Aqui eu coloquei Mockup Dashboard de Vendas, mas é indiferente. E aí, agora, a gente vai começar a criar aqueles retângulos que ficam dentro do nosso mockup e o menu lateral. Para isso, gente, a gente não vai usar mais a ferramenta aqui de região, o frame, tá? Porque o frame realmente é a área de trabalho. Dentro do frame, a gente vai colocar Shape Tools, né? Formas. Então, a gente vai usar a forma retângulo para fazer ali a parte do menu. O retângulo, gente, eu vou colocar ele aqui de qualquer jeito. Fiz da mesma forma que eu fiz com frame, tá? Cliquei em retângulo, cliquei e arrastei, tá? Vou deixar só esse aqui que eu queria primeiro. E aí eu vou pegar ele e vou posicionar ele aqui, ó. Quando ele chegar no topo, ele vai ficar com essas linhas vermelhas. Vou deixar ele aqui no topo e vou arrastar ele até o fundo. Quando chegar no fundo, vai ficar... É porque aqui tá com um pouco zoom, mas eu vou dar um zoom para mostrar para vocês. Ele vai ficar com um vermelho, 2 xizinhos vermelhos ali. Então, pronto, ele já ocupou aqui toda a parte lateral. Vocês podem ver que eu não sei se está ao mesmo tamanho, a gente ajusta também, caso não esteja. Está 84 aqui e aqui está 83. Nossa, mesmo a olho nu, ficou quase o mesmo tamanho. Eu vou ajustar aqui para ficar exatamente igual, 84. E vou dar uma dica aqui para vocês, que é babado. A gente vai deixar da mesma cor que aquele menu ali do nosso mockup original,
A gente pode ir aqui, copiar e depois colar lá de novo, ou a gente pode simplesmente clicar aqui no fio, clicar na ferramenta de... Gente, esqueci o nome dessa ferramenta. É a ampulheta? Não, esqueci o nome. Mas é a ferramenta que captura a cor. Então, eu vou usar ela para pegar o tom que está ali. Então, pegou certinho. E, beleza, agora a gente já pode seguir para aqueles retângulos que ficam dentro ali do dashboard, tá? Então, eu vou vir de novo aqui na ferramenta retângulo e vou criar ali bem de qualquer jeito. Viram que não tá o mesmo tamanho, né? Vou pegar aqui o seletor de cor, né? E vou escolher a mesma cor que tá ali, tá bom? Então, vocês podem até ver que tá a mesma cor. F7, F7, F7. Outra coisa, gente, vocês podem perceber que esse objeto está com as bordas arredondadas e o nosso não está. E além disso, ele tem também um que a gente chama aqui de drop shadow, que é um efeito, né? Vocês podem ver que está com esse contorno ali na forma. Isso tudo é porque eu configurei dessa forma. Então, a gente vai fazer a mesma coisa nesse retângulo que a gente acabou de criar. Então, a gente vai clicar aqui em Effects. Ele já foi e já colocou exatamente o efeito que a gente quer. Só da gente clicar em Effects. Então, ele já colocou o Drop Shadow, ele já colocou exatamente na mesma configuração daquele do modelo ali que a gente está seguindo. Bem legal. E agora, gente, como é que a gente deixa as bordas arredondadas? A gente tem aqui, ó, essa parte que é Corner Radius. Então, é a parte dos cantos, né? Referente ao radial dessa parte do canto. Então, a gente vai colocar aqui 12, que eu vi que é a mesma configuração desse daqui. Mas eu quero imitar exatamente igualzinho esse aqui da nossa esquerda, nosso modelinho, tá, gente? Então, eu vou deixar ele do mesmo tamanho. No caso, eu vou copiar aqui as medidas, né? Então, peguei ali as medidas. Aqui, gente, que eu copiei, ó, 271,25, tá? Uns quebradinhos. E de altura tem 1,46. Então, a gente já tem o mesmo tamanho aqui. E outra coisa que eu vou fazer, vocês podem perceber que ele tem, além da altura e largura, ele tem também o X e o Y. O X e o Y é o posicionamento desse objeto dentro do frame. Então, como eu falei para vocês, o frame ele é a nossa área de trabalho. Então, eu consigo ver onde cada objeto que está aqui dentro, cada retângulo está posicionado. Então, eu quero deixar no mesmo posicionamento. Então, aqui ele está 104,72 e aqui ele não está, né? Então, eu vou ajustar para 104,72. Dessa forma, a gente já ajustou o posicionamento aqui desse retângulo. E, gente, para criar os outros retângulos, a gente vai simplesmente se aproveitar desse que a gente já criou. Então, a gente pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, vocês viram que foi? Ou você tem a opção também, no MacBook, a gente usa o Option. Se você usar o Option, ele duplica. E, se eu não me engano, para o Windows é Control, se eu não me engano. Se alguém souber aí, deixa nos comentários, porque eu não me recordo agora. Uma coisa muito legal do Figma é que ele te informa ali o distanciamento entre os objetos. Então, ó, estou movimentando aqui esse outro retângulo que eu copiei. Aí ele me avisa, ó, se você deixar nesse local, a distância entre o primeiro vai ficar a mesma distância para esse segundo agora. Porém, contudo, entretanto, eu quero deixar a mesma distância destes carinhas aqui, que no caso a gente consegue ver aqui que é 24, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ajustar para 24. Pode ser um pouquinho difícil, gente, manualmente.
Então, eu vou pegar ali o nosso famoso x e y novamente. 399 e 72. Deixa eu pegar aqui o nosso retângulo. Ó, a partir do momento que você seta ali uma distância entre dois objetos, é mais fácil de você trazer outros objetos com a mesma distância entre eles, porque o próprio Figma vai te avisar, tá? Então, ó, aqui eu não estou conseguindo. Vou ter que fazer manual também. Porque está quebradinho. Pronto. Então, agora a gente tem os 4 retângulos, que são os retângulos que vão mostrar ali os nossos big numbers, já estão organizados ali e posicionados da forma que a gente queria. Então, gente, beleza. Criei aqui os meus retângulos. Vocês viram que a gente ainda está sem o nosso título, mas eu vou deixar para o final. E aí, gente, vou aqui de novo dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E se vocês quisessem, por exemplo, não seguir o meu modelo e se aventurar aqui, vocês poderiam fazer. Por exemplo, eu poderia colocar aqui um espaço bem grandão. Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui uma tabela, né, plotar aqui uma tabela, então colocar um gráfico de tabela aqui, uma visão tabular, aí você precisaria de mais espaço. Você poderia colocar aqui uma região dividida, né? Então, poderia colocar 2 retângulos aqui. Isso aqui, gente, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, já é um mockup. É isso que vai para o nosso dashboard, porque tanto a parte do título a gente coloca diretamente na ferramenta, também a parte ali dos ícones, né, que vocês devem ter visto que tem ícones aqui na lateral, também vão ser só na ferramenta. Então, o resto, né, os outros elementos que a gente vai colocar aqui, eles são mais para a gente ter uma visão mais apurada da entrega final, né, do produto final, que é o dashboard. Mas, muitas vezes, a gente não chega a fazer o mockup completo, né, com todos os elementos, que nem está desse lado aqui, que é o nosso modelo final. Então, vai ficar muito a critério do que vocês tiverem ali para desenvolver. Mas eu vou voltar aqui para onde a gente estava, eu vou deletar. Vou clicar aqui em deletar, ó. Eu vou voltar ali para o modelo, gente. Desculpa, que às vezes eu quero também que vocês não se apeguem somente à reprodução do que a gente está fazendo aqui dentro da trilha. E que vocês também pensem em ideias aí que possam surgir e vocês possam criar aí por conta própria, né? Que vocês não simplesmente repliquem algo que já está feito, como eu estou fazendo aqui com vocês. Então, por conta disso que aí eu dei uma fugidinha aqui. Mas, gente, eu vou aqui seguir o desenvolvimento. Então, a gente vai criar 5 retângulos aqui, né, nessa parte aqui de baixo. Eu vou pegar esse elemento, copiar e colar ele. E eu vou deixar do tamanho desse aqui exatamente, né? Então, eu vou deixar aqui 104.242, que é só dar 2 cliques, tá, gente? Para vocês visualizarem aqui a parte do design do objeto. Então, ele está 104.242, 567.212. Isso aqui seria a largura e isso aqui seria a altura, relembrando. Eu copiei, aí já colei 567.212. Então, a gente já tem aqui exatamente posicionado no mesmo local. E essa aqui, gente, essa tá com o mesmo tamanho, Esse retângulo tem o mesmo tamanho desse aqui de cima, ele só está posicionado mais para baixo. Então, ele está aqui no X 104, no Y 478. Então, arrastei e já ficou posicionado certinho. Vocês viram que
quando eu fui arrastando para baixo esse retângulo, ele já me sinalizou ali de novo 24. E vocês devem lembrar que 24 era exatamente a distância que a gente tinha aqui entre os elementos. É muito comum, e na real, assim, o mais correto a ser feito, quando a gente vai criar um mockup, a gente usar a mesma distância entre cada objeto, tá? Até para ajudar nisso, muitas vezes eu crio uma régua. Não é uma régua de verdade, é basicamente um retângulo. No caso, esse retângulo, ele teria aqui as medidas 24. E aí, para você saber se está tudo realmente da distância certinha, você pode usar essa régua. Aqui também tá. Se tiver exatamente ali encaixando 24, ele vai desenhar essas duas linhas na lateral do objeto. Então, eu gosto muito de usar a reguinha. Aqui eu não estou conseguindo colocar porque ele está com aqueles quebradinhos, né? Porque não coube exatamente aqui um número redondo para esse último objeto. Mas aqui vocês podem ver que está também. Aqui vocês podem ver que está também. Então, é legal ter essa reguinha. Eu vou até deixar ela aqui, caso a gente precise. A gente pode fazer isso para validar se as distâncias estão corretas. Então, a partir de agora, a gente vai colocar esse outro retângulo aqui de quantidade dividida por produto. Eu vou aproveitar, vou copiar de novo esse retângulo. Vocês vão ver, que ele vai avisar quando estiver alinhado com esse aqui de cima. Então, a gente, com isso, já sabe que aqui está com 24. 24 de distância. Viram? Então, a reguinha ela é muito boa para ajudar a gente com isso. E a gente vai ajustar ele até o final dessa forma aqui. Vocês podem ver, que ele está exatamente alinhado com essa forma ali de cima, e ele vai até embaixo, encontrando com o final desse objeto aqui. Então, eu vou arrastar para cá, chegou lá embaixo, ele mostra aquele X em vermelho, e aqui nessa parte do lado, a gente já tem dois formatos menores de retângulo, né? Esse retângulo, basicamente, dividido por 2. Eu vou copiar e colar. Vou botar aqui alinhado. E vou deixar ele menorzinho aqui, ocupando metade da área. No caso, essa forma aqui, ela tá com uns quebradinhos aqui na parte de largura e 212 na altura. Eu vou colocar essa mesma medida aqui, 271,5, e aqui eu vou colocar 212. Então, eu copiei ali as dimensões desse objeto, tá bom? E vou duplicar esse objeto. Opa, não deu copiar e colar. E eu vou duplicar esse objeto e botar ele aqui embaixo. Nisso, vocês podem ver, 24, 24. Ele já está mostrando ali que está perfeitamente posicionado, nem precisa usar a régua. Então, a gente já tem exatamente o mockup que a gente vai usar lá no dashboard, tá, gente? Quando a gente for para o software, é aquilo que eu falei para vocês. É só isso aqui que a gente vai levar. Então, se você quiser parar aqui, você pode parar. Mas eu vou ensinar para vocês até o final de como fazer todo o protótipo do mockup, tá bom? Então, assim, seria basicamente isso aqui que vai para o nosso software lá de visualização de dados. Mas vocês podem ver que não tem alguns elementos aqui, como, por exemplo, o título, não tá aqui com os ícones, e a gente não tem os componentes também, tá? O que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai simplesmente pegar os componentes e colocar eles aqui dentro, gente. Então, assim, realmente, o que dá mais trabalho ali a gente já fez. A parte dos componentes, eu não vou ensinar vocês a criar um por um, porque é bem trabalhoso e não tem necessidade, de fato, de vocês criarem do zero esses formatos. Mas se vocês, em algum momento, quiserem fazer isso, o gráfico de barra, por exemplo, ele é basicamente aqui um conjunto de retângulos, que eu fui posicionando do lado a lado e coloquei aqui um artigo de texto.
O gráfico de pizza é um círculo que eu cortei uma parte. Então, se eu fosse vocês, eu não me aprofundaria tanto nessa parte de criação de componentes, porque não são eles que vão, de fato, impactar ali na sua entrega final, tá? Porque no final a gente vai criar os gráficos na ferramenta de BI. Então, não precisaria vocês terem todo esse esforço para algo assim. Para a gente criar ali a parte do título, gente, a gente vem aqui na parte texto, ó. E vocês vão clicar aqui dentro do frame de vocês. E vocês vão escrever aqui, deixa eu dar um zoom, dashboard de vendas. Eu vou selecionar aqui todo o texto, dei 2 cliques. Eu vou botar ele aqui para ele ficar alinhado à esquerda, porque eu prefiro aqui para posicionar, eu acho melhor. Tá um Arial meio pequeno, né, gente? Então, vamos botar... Ó, ele até mostrou aqui o 24. Ó. Se vocês quiserem botar no mesmo local, 104 e 34. E eu vou deixar aqui o meu título, isso é muito a critério de vocês. Geralmente eu vou aumentando o tamanho até eu achar que está ideal. Deixa eu ver aqui, 20, eu gostei do 20. E eu deixei aqui a fonte Arial. Vocês podem escolher uma que vocês quiserem, mas lembrem-se de usarem fontes seguras. Recomendo muito utilizar Arial por conta disso. Então, vou colocar aqui Arial e eu vou mudar de regular para bold, tá? Então, peguei aqui o texto e arrastei para cima e pronto. Ele está aqui alinhadinho. Não ficou do mesmo tamanho, eu acho, aqui, mas não tem problema também. Vocês podem colocar aí da forma que vocês quiserem. Aqui ficou um pouquinho maior. Gente, é muito de lua isso. Tem vezes que eu prefiro um título do dashboard com uma fonte um pouco maior, às vezes um pouco menor, mas a gente costuma colocar uma fonte ali que seja muito fácil da pessoa ler, né? Um tamanho que seja fácil a leitura ali do usuário. Outra coisa que a gente tem aqui, né? A gente tem também a parte dos big numbers, que também são um artifício de texto também. E aí, se vocês forem criar um mockup a partir desse aqui, vocês podem simplesmente copiar e colar, tá? Então, pode copiar e colar e arrastar aqui para dentro do objeto. A própria ferramenta vai te falar quando estiver alinhado aqui dentro do objeto. Isso é ótimo, que aí vocês conseguem deixar posicionado certinho aqui, tá? Então, para pegar os artifícios de texto, seria basicamente isso, gente. E os objetos ali, os componentes, vocês vão copiar e colar, basicamente, tá? Então, assim, eu vou vir aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, vou arrastar aqui, ó, para dentro do objeto. E ele já alinha para você. A partir disso, vocês já vão conseguir montar um mockup de vocês completo. Se vocês quiserem fazer uma versão diferente, ou uma versão usando outra base de dados, vocês podem alterar aqui o título, por exemplo, ó, dando 2 cliques aqui, você consegue alterar o título e deixando com a carinha aí da entrega que você tem que fazer. Aqui também tem 2 ícones, tá, gente? Que vocês podem também pegar, arrastar para o mockup que vocês forem criar. Vocês geralmente eu deixo alinhado aqui, ó, com o primeiro elemento, com o primeiro objeto. Mas algumas pessoas preferem deixar um pouquinho mais para baixo. Fica a critério de vocês. Isso é muito senso estético e vai variar muito de dash para dash. Muitas vezes a área demanda de um jeito, então a gente segue ali o que foi solicitado pela área. E aí, gente, personalizem da forma que vocês quiserem. Se vocês quiserem outros ícones, vocês podem achar num site chamado Flat Icon. Deixa eu mostrar aqui para vocês o Flat Icon. Faz tempo que eu não acesso ele. Mas, ó, Flat Icon, vocês conseguem pesquisar aqui, ou vocês conseguem ver aqui as sugestões que eles já têm para vocês. E aqui em ícones, eles têm uma base enorme, mas usem
ícones ou preto, ou contorno apenas, ou preto preenchido. Não usem cor assim, porque aí pode também destoar do desenho ali que vocês fizeram, do mockup, das cores da paleta, né? Então, aqui vocês já acham vários ícones bacanas para vocês fazerem download. Tem aí uma cota de download por dia do Flat Icon gratuito, eu acho que são 5 por dia. Então, vocês conseguem baixar e trazer aqui para o mockup de vocês, trazer aqui para o Figma. Para o Figma, vocês conseguem trazer elementos externos, né? Vocês conseguem arrastar ali uma imagem para cá, então vocês conseguem fazer muita coisa aqui dentro. Realmente, sim, como a ideia hoje não é a gente aprofundar nesse nível, não vou mostrar para vocês essa parte, mas deu para mostrar para vocês, expliquei para vocês como criar um frame, como criar os retângulos dentro desses frames, como vocês conseguem usar ali a régua, né, para validar a distância entre os objetos, também aqui como posicionar os ícones. Mostrei para vocês também aqui os componentes que a gente tem, né, para a gente preencher o nosso mockup. E aí, gente, beleza. Vocês querem exportar agora esse mockup para a gente usar ali na ferramenta de BI. A gente vai ter que tirar todos esses gráficos, né? Por isso que eu falei para vocês que às vezes nem faz sentido a gente colocar. Vocês podem ou excluir, ou vocês podem aqui, ó, nesse olhinho que vai aparecer ao lado do elemento, vocês clicarem aqui no olhinho. O olhinho, ele faz desaparecer esse objeto. Então, eu posso vir aqui também na parte da receita, clicar no olhinho, no ícone, clicar no olhinho também, aqui no dashboard de vendas, clicar no olhinho também. Ou eu posso clicar, deixa eu mostrar aqui de novo, clicar aqui no objeto e clicar em deletar, tá bom? Então, fica a critério de vocês, o que vocês preferirem. E o que eu vou exportar é exatamente esse background dashboard. E aí, gente, como é que a gente faz para exportar esse mockup? A gente vai clicar no background dashboard, no frame, né? E aí vocês vão vir aqui para o canto direito, é onde a gente estava vendo toda a parte de design e tudo. A gente vai aqui embaixo em export, a gente vai deixar em PNG mesmo, tá? E a gente vai clicar em export background dashboard. Clicando, ele já vai te direcionar ali para você salvar em alguma pasta. E a gente vai salvar em alguma pasta ali que seja dedicada para esse dashboard. Então, por exemplo, eu vou aqui em documentos, vou criar uma nova pasta chamada dashboard de vendas e vou entrar nela e salvar aqui dentro, tá? Esse background dashboard. Então, gente, tá pronto o nosso fundo. Então, é isso que a gente precisa para começar a desenvolver aqui em cima. A gente vai replicar exatamente esse dashboard aqui, esse mockup que está completo aqui da esquerda, tá bom? Então, gente, já fica aí um pouco do spoiler do que a gente vai fazer nas próximas aulas, voltada aí para a parte de desenvolvimento. A próxima aula ela já vai ser toda dentro da ferramenta de BI. E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou separar em 3, porque como a gente está falando de 3 ferramentas dentro da trilha, eu vou colocar uma aula inteira desenvolvendo esse dashboard de Tableau, depois uma aula inteira em Looker, depois uma aula inteira em Power BI. E aí, você segue aí para o vídeo que fizer mais sentido para você, né? Se você está aprendendo apenas uma ferramenta, assista apenas a da ferramenta que você está aprendendo. Se você está aprendendo mais de uma, assista mais de uma. E é isso. Eu acho que sim, agora deve dar até uma ansiedade aí para a próxima aula, que aí vai ser mão na massa, que eu sei que muita gente está esperando. E queria apenas aproveitar esse finalzinho aqui da aula para lembrar vocês, né, gente, da comunidade Mulheres e Dados. Quem puder apoiar aí a comunidade com qualquer contribuição, tá aqui o Pix, né, a chave aqui é o e-mail do Gmail, e tem também aqui o QR Code que vocês preferirem para suportar aqui a comunidade, ajudar a gente a seguir criando conteúdo para vocês.
tá bom? Então, é isso, meninas. Foi um prazerzão estar aqui com vocês mais uma vez. E até a próxima aula, hein? Não vai perder, porque agora é mão na massa mesmo. Um beijo.